Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família. Estou aqui nesse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre antropologia, ou seja, o estudo do homem, estudo sobre o homem. E com tudo isso com base na palavra de Deus. Está preparado? Pega aí a sua Bíblia e vamos fazer a leitura do texto para que nós possamos aqui discorrer sobre as páginas da Bíblia Sagrada. Está com a sua Bíblia aí? Gênesis capítulo de número 2 é o texto que nós vamos ler. Gênesis capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 8. Está escrito assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra. Quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então vamos falar um pouquinho sobre antropologia, o estudo do homem, porque que nós precisamos entender. Por que Deus criou o homem? Qual era o propósito do homem? Sabemos que o propósito do homem é que venha trazer adoração ao nome do Senhor. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, no capítulo de número 1, no verso 1, está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós fazemos um estudo com base na palavra de Deus, com base na Bíblia, nós precisamos nos posicionar diante de muitas ideias que têm permeado entre a humanidade. Por exemplo, nós que somos cristãos, nós defendemos a teoria do criacionismo, assim como tem a teoria do evolucionismo, como tem a teoria do Big Bang. Como o próprio nome já diz, é uma teoria. Mas quando nós vemos a teoria do criacionismo, é a teoria que faz mais sentido, é a teoria que tem mais pontos para que nos faça caminhar sobre esta afirmação, sem que nós venhamos aí ficar cochilando, porque não sabe como explicar. Então, quando nós olhamos para a teoria, por exemplo, da evolução, nós encontramos muitos pontos falhos. Quando nós olhamos para a teoria do Big Bang, nós vemos muitos pontos falhos. Mas quando nós olhamos pela teoria do criacionismo, nós temos bastante território para que nós possamos trabalhar. Porque quando você olha para a criação, a partir do livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1, olha o que a Bíblia vai dizer. No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo que nós acabamos de ler está colocando o céu no plural. Então nós já temos a informação de que existe 3 céus. Então a Bíblia ela está dizendo que Deus criou os céus e criou a terra no singular. Quando nós vamos para geologia, a geologia ela fala que esse bloco da terra, que era chamado de Pangeia, e isso daí a gente tem informações em vários livros de história. Você estudando geologia, você vai ver, vai ter lá, isso é irrevogável. Não tem como você negar a existência desse bloco de terra que ficou conhecido como a Pangeia. Quando você pega, por exemplo, a África do Sul e o Brasil, eles se encaixam. Então nós temos já, desde o primeiro versículo da Bíblia Sagrada, nós vemos aqui que a teoria do
criacionismo, quando nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, nós vemos que desde aqui nós já temos um grande território para que nós possamos caminhar e aí colocar base naquilo que nós falamos, naquilo que nós ensinamos, naquilo que nós aprendemos. Por exemplo, quando nós vamos para a segunda lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, ela vai dizer, por exemplo, que as coisas tendem a degradar ou a destruir-se. Ao passar do tempo, as coisas vão ficando no seu formato pior, elas vão arruinando. Então, por aí você já vê que é jogado por terra a teoria do Big Bang, porque a teoria do Big Bang diz que depois de uma explosão, todo aquele caos, as coisas começaram a se organizar. Isso já cai por terra. A segunda lei da teoria da termodinâmica já vai dizer, né, que as coisas tendem a piorar. Então, por exemplo, um exemplo simples, se você pega e deixa uma pia com louça suja e você abandona e você vai embora e depois de 10 anos você volta, a tendência é ela se tornar pior do que você deixou. Então, quando nós olhamos por esse ponto de vista, já pegando como base a segunda lei da termodinâmica, nós vamos entender que a tendência das coisas é piorar. Então, não tem como do caos as coisas virem se organizando. Então, a teoria do Big Bang, ela já cai por terra aí. A teoria da evolução, a própria ciência hoje desmente Darwin. A própria ciência hoje desmente Darwin. Porque como que pode aquele desenho que nós aprendemos na escola, né, da evolução, cadê o meio termo? O que eles chamam de elo perdido e por aí vai. Por que eles falam da evolução, falam um exemplo, uma barata evoluir para um pássaro, mas cadê o meio termo? Então não tem o meio termo, então é falho. E quando nós olhamos para a teoria da criação, nós vemos na teoria da criação aí Deus preenchendo todas essas lacunas que seriam pontos cegos, pontos que estão no escuro, nós vemos Deus preenchendo através do seu poder criador. Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, no versículo de número 1, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, aqui nós temos já um respaldo também das ciências atuais, foi aquilo que eu acabei de falar sobre a Pangeia. Então, bem, o texto que nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 2, no verso de número 7 vai dizer: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando nós pegamos esse texto, e Deus formou o homem do pó da terra, nós vemos um diferencial entre a criação do homem e a criação dos animais, por exemplo. Porque quando nós vemos a criação dos animais, quando nós vemos a criação da natureza, você não vai ver Deus formando nada. Você vai ver Deus fazendo com que venha a terra brote as plantas frutíferas, as águas brotem os seus cardumes de peixe. Mas o homem, Deus faz do pó da terra. Aqui a gente já consegue desconstruir aquele pensamento que nós temos na nossa cabeça. Por exemplo, que Deus veio, fez uma argila, fez um bonequinho e soprou na narina do homem, né, o fôlego de vida. Porque toda essa informação que é passada para nós, ela vem carregada da cultura em que nós vivemos. Quer ver um outro exemplo? Quando você vê alguma ilustração falando sobre a serpente tentando Eva no jardim, você vai ver que o desenho da serpente já é um desenho da serpente depois da maldição, ela se rastejando. E nós sabemos que não é isso que a Bíblia relata. A Bíblia não nos mostra como que é, mas porque a sentença da maldição é que ela rastejasse sobre o seu ventre e comesse do pó da terra, né? Então não era aquela forma da serpente que foi, mas por causa da cultura isso é introduzido. Assim como nós temos esse pensamento de que, por exemplo, Deus veio, fez um bonequinho de argila, tal, fez os bracinhos, nariz e soprou. Não, a Bíblia diz que Deus fez, ou Deus formou o homem do pó da terra. Por exemplo, quando Deus está falando através da sua palavra que Deus formou o homem do pó da terra, Deus pode estar querendo passar para nós a insignificância
do homem. Porque o que é um pó da terra? É um grãozinho minúsculo que nós não conseguimos, às vezes, enxergar com os olhos nus. Então Deus mostrando para nós que Ele não precisa de muita coisa para poder trabalhar. O mais simples das coisas, uma partícula, um pó de uma terra, foi o suficiente para Deus liberar o homem e aquilo tomar uma forma, liberar uma palavra e aquilo tomar uma forma. Então, do pó da terra, Deus libera uma palavra, vai tomando forma e formou. Por quê? Porque a palavra de comando veio de Deus. Deus formou. Quando fala Deus formou, por quê? Porque tem essa particularidade com o pó da terra para fazer o homem, que é a obra-prima da criação. O homem é a obra-prima da criação. Então, a partir daí, nós vemos como que é diferenciado, o homem é um ser diferenciado. Quando Deus fala no versículo de número 26 do Gênesis capítulo 1, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, nós vemos uma diferença dos animais e do homem, do ser humano. Os animais, por exemplo, eles têm espírito, eles têm alguns sentimentos, mas eles são irracionais, eles vivem por instinto. O homem não, o homem tem vontade, o homem tem desejo, o homem sabe diferenciar o certo e o errado, o bem do mal. Então, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, é porque os animais, por natureza, são seres que são subjugados, são dominados, eles são submissos. Mas quando Deus ele faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, é porque o homem teria poder para subjugar, o homem teria poder para dominar, o homem teria as suas vontades, os seus desejos, o seu livre-arbítrio. É essas características de que Deus está implantando no homem quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Isso aqui é interessante, irmão, isso aqui é muito poderoso. Desculpa. Porque nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus ele tem os seus atributos comunicatíveis, né, os seus atributos comunicáveis e os seus atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis Deus colocou no homem. Então essa é a semelhança. Qual é a semelhança entre o homem e Deus? Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Porque Deus ia colocar os atributos comunicáveis dele dentro de nós para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. Então Deus colocou, por exemplo, essa necessidade de que nós temos de adorar algo, por isso que nós adoramos a Deus e por isso que há também tanta idolatria. Deus já colocou dentro de nós essa necessidade. Então quando nós vemos na criação, quando nós vemos na formação, quando nós vemos toda a trajetória, por exemplo, quando muitas pessoas questionam se Deus fez Adão a sua imagem e sua semelhança, como que deu origem a tantas nações, como que deu origem a tantos povos, mas quando a gente vai, irmãos, para depois do dilúvio, quando lá no capítulo 11 de Gênesis, o pessoal estão construindo uma torre para tocar no céu, a Bíblia vai dizer que Deus desce, confunde, né, a língua do povo. Então o povo agora começam a se dividir, cada grupo de pessoas estão falando um idioma diferente, está aquela maior confusão ali na Torre de Babel, porque Babel já fala de confusão. Então naquele momento eles estão se separando e ali começam a sair etnias, ali começam a sair povos com tons de marrons, né? Aí tem pessoas da pele um pouco mais escura, mais clara e por aí vai. Pessoas que a partir dali começaram a dar continuidade nos povos, na ordem que Deus já tinha dado lá atrás, enchei e multiplicai, sede fecundo. Essa foi a ordenança de Deus. Então nós temos, por exemplo, também os animais a qual Noé colocou na arca. Hoje nós temos uma variedade. Hoje nós temos uma zebra, por exemplo. A zebra é uma variação do cavalo. Se você começar a fazer um rastreamento, você vai chegar somente em um casal de cavalo. Hoje nós temos tantas raças de cães, mas se você fazer um rastreamento, você vai chegar num casal de cães. Hoje nós temos tantos seres humanos, já estamos aí a 8 bilhões de seres humanos na Terra, mas faz um rastreamento e você vai perceber que no final você vai chegar num casal, esse casal que Deus
colocou no jardim, no Éden, Adão e Eva. Então nós precisamos entender, para que Deus criou o homem? Deus criou o homem para que o homem viesse o adorar. Deus queria agora uma adoração diferente. Deus não queria mais a adoração dos anjos. Os anjos adoravam a Deus em todo o tempo, de eternidade em eternidade. Os anjos estavam adorando a Deus, mas Deus agora cria o homem para que o homem pudesse fazer uma adoração diferenciada. Então nós entendemos o propósito do homem quando nós voltamos um pouquinho na eleição dos anjos. E para isso eu fiz um desenho aqui na lousa para que você pudesse acompanhar comigo. Detalhe, esse monte é o Monte Santo, o Monte Sião. Aqui está o trono de Deus, aqui está o trono de Deus. Isso daqui na eternidade, antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diante do trono de Deus, nós temos aqui, deixa eu colocar minha Bíblia aqui. Aqui nós temos os 24 anciões. Aqui nós temos os 24 anciões que estavam diante do trono de Deus. Aqui nós temos os querubins, 4 querubins que movimentava o trono de Deus. Eu coloquei em cima do trono, mas eles ficavam na base, no firmamento que tinha no trono. E esses 4 querubins, eles que movimentavam o trono de Deus. Então, quando nós olhamos para essa imagem, quando nós olhamos para a eternidade, os anjos habitavam aqui. Deus já tinha criado os anjos. Aqui estava o Éden celestial, o Éden original. Os anjos habitavam aqui. Aqui, era a congregação dos anjos, santuário, aonde as pedras afogueadas eram geradas através da adoração contínua dos anjos, e essas pedras eram levadas até diante do altar que ficava aqui na sala do trono. A Nova Jerusalém ainda não tinha sido criada. A Nova Jerusalém vai ser criada depois. A Nova Jerusalém vai ser criada no tempo de Abraão. A Nova Jerusalém vai ser criada no tempo de Abraão. Abraão, nos dias de Abraão, Abraão vai ver, Abraão vai relatar dizendo que viu a cidade, Deus construindo esta cidade. Deus permitiu que ele visse isso. Então, quando nós entendemos o que acontece aqui na eleição dos anjos, nós entendemos então o porquê, qual é o propósito do homem, para que o homem está nesta terra. Porque quando nós lemos Ezequiel capítulo de número 28, você que pode, lê aí comigo, abra comigo, Ezequiel capítulo de número 28, verso de número 13, está escrito assim: estava no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era tua cobertura, a sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro, obra dos teus tambores e dos teus pífaros, estava em ti no dia em que foste criado, foste preparado. Então aqui está falando do luzeiro, que hoje nós conhecemos como diabo, Satanás, dragão, antiga serpente. Então ele habitava aqui. Ele habitava aqui no Éden. Ele era responsável pela administração das pedras que eram levadas até o altar de Deus. Então, quando nós lemos esse texto, Ezequiel 28, 13, estava no jardim, está falando aqui do luzeiro, está falando de Satanás, está falando de Lúcifer, né? Que a palavra Lúcifer foi uma palavra introduzida por Jerônimo, mas a palavra certa é luzeiro. Olha no verso de número 14. Tu era querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, e lá estava, no meio das pedras afogueadas, porque ele ficava no meio das pedras afogueadas. Perfeito era em teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio. Qual é a multiplicação do comércio? O que acontecia aqui. Enquanto os anjos que estavam aqui geravam as pedras e levavam, ele fazia comércio. Ele
porque já tinha posto no coração de colocar o seu trono do lado do trono de Deus. Ele queria ser igual a Deus. Então, se ele queria colocar o trono, ele precisava de pedras afogueadas. Ao verso de número 16: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Por que encheu o interior de violência? Porque os anjos que não aceitavam a proposta dele aqui, ele brigava com esses anjos, porque os anjos não poderiam levar a totalidade para lá. Essas pedras, que eram pedras que foram potencializadas quando eles estavam adorando, essas pedras eram potencializadas e eram colocadas diante do altar de Deus. E isso também tinha uma certa importância na movimentação do trono de Deus. Então, olha o que está escrito no verso de número 16: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus. Deus lançou Satanás para fora daqui. Aqui o que a gente não sabe é isso. Aqui está o Monte Santo. Aqui Deus colocou um firmamento, aqui Deus colocou outro firmamento. E aqui, ó, Deus criou as galáxias, os planetas, estrelas. E aqui, ó, em volta da galáxia, em volta dos planetas, é um lugar chamado região celeste. Porque eles estão nas regiões celestiais. RC, região celeste. E fica aqui, ó, em volta, entre esses dois firmamentos. Aqui está sendo a moradia dele agora. Olha o que está escrito. Verso 16: na multiplicação do comércio encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Ele foi lançado para cá, regiões celestiais, que fica em volta do firmamento. Aqui, ó, tem os dois firmamentos, e aqui ficam as regiões celestiais, e aqui os planetas, as estrelas, aqui. Só que no verso 17 ele diz assim, ó: levantou-se, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeu-se na tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Ele não foi lançado no planeta Terra, porque o planeta Terra ainda não tinha sido criado. O que tinha sido criado aqui, ó, regiões celestial. Ele caiu do Monte Santo, do jardim, aqui, ó, do Éden celestial para as regiões celestiais. Depois que passou isso aqui, que passou a eleição dos anjos, que Deus vai criar a terra no Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então a terra aqui ainda não tinha sido criada, mas as regiões celestiais estavam aqui. Esse ciclo que eu fiz aqui falando das galáxias, é só para você ter uma noção que as regiões celestiais é aqui, ó, em volta da galáxia, em volta dos planetas. Cadê o texto? Ezequiel 28, para que nós possamos dar continuidade. Verso 18: pela multidão da tua iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade, irmãos, é quando peca demais, se torna iniquidade. É o coletivo de pecado, iniquidade. Pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que veem. Isso daqui ainda vai... Olha o verso de número 17. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Lançou por terra não é na terra, lançou por terra, caiu. Diante dos reis te pus, para que olhaste para ti. Por quê? Porque ele vai ser lançado no lago de fogo. E quando ele for lançado no lago de fogo, vai se concretizar aquele texto. Então, quando nós olhamos para aqui, nós entendemos a eleição dos anjos. Passando a eleição dos anjos, aí nós entendemos para que o homem foi criado. Por quê? Agora não é mais pedras afogueadas. Agora a nossa adoração sobe com um cheiro suave diante das narinas de Deus. Então, quando nós adoramos aqui na terra, a nossa adoração, os anjos pegam esse incenso. E esse incenso vai e é depositado nesse altar do incenso, que chega com cheiro suave diante de Deus. Então Deus trocou toda essa trajetória de pedras afogueadas pela adoração. A adoração que agora ela sobe com um cheiro suave diante das narinas de Deus. Amém?
Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Até a próxima aula.